Acredita numa evolução de planos? Cara, eu acredito, o que eu acredito? Eu acho que existem planos, obviamente, né, diferentes. Não vejo como paraíso, inferno ou purgatório, mas assim, para algum lugar você vai, porque o espírito ele é energia, ele tá aí. Se seremos conscientes do que somos ou não, eu não consigo te afirmar, olha, eu vou sair andando, eu sou o Márcio perambulando aí. Talvez não, né? Mas que existe algo dentro da gente que a gente chama de espírito e é uma energia, existe, é fato. Agora, o que vai acontecer com isso? O que eu não acredito é assim, que morreu e acabou. Eu não acredito nisso, mas é uma questão de crença, né? Não é uma questão Que de... bom acreditar nisso, né? Eu É acho bom. que quem não acredita nisso é até ruim, assim, É que muitos acham que essa crença é porque ela é reconfortante. Não sei, não vejo dessa forma. Eu acho que o ser humano ele tem que acreditar em alguma coisa, porque mesmo os ateus, né, com respeito à opinião deles, o ateu, né, a grande maioria, eu já conheci alguns ao longo da vida, até no trabalho, e muitos têm atitudes mais cristãs do que outros religiosos. Verdade. Sim, né? Porque no fundo o que importa é isso, né? Ele pode até falar, não, não acredito em Deus, o mundo é isso. Tá bom, cara. Que é o livre-arbítrio. Você falando de energia da galera que existe, que a gente tem uma energia aqui que se a gente morrer, Sim. você não sabe para onde vai. Fato, então, é que se você não sabe, elas podem, por exemplo, continuar aqui. Sim. E eu já vi várias pessoas falando que alguns realmente ficam e que essas energias, elas podem, por exemplo, entrar dentro do corpo de outra pessoa, né? Que seria uma possessão. Se fosse uma... que Né? quando a gente fala em possessão, a gente está falando numa estrutura mais complexa, no sentido de que espírito é aquele. Vou fazer uma pequena analogia, né? O ser humano, né, a humanidade, ela vive baseada em vários princípios. Um deles é o princípio da correspondência. Eu não lembro se era do correspondência. O princípio da correspondência, eu não me engano. É aquela questão, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. É um princípio hermético. Baseado nisso, não só nisso, mas nas culturas, esse princípio está permeado nas culturas. Aquilo que a gente entende como mundo físico, o ser humano, né, falando especificamente da igreja, ela reflete isso para o mundo espiritual. Então nós temos lá os anjos, os arcanjos, os querubins, uma estrutura hierárquica. Como nós temos aqui, você tem lá o dono da empresa, os funcionários, qualquer estrutura existe uma hierarquia. Então no universo do sobrenatural, né, a gente está falando do mundo espiritual, do que a gente conhece, existe essa hierarquia, né? Angelical, superior, próxima a Deus. Deus está acima de tudo isso. Deus nem dual é. Mas a gente está falando da mente humana. A mente humana é dual. Ela entende as coisas como isso. Como na informática que é o 0 e o 1. Não tem o 0,7. Né? Essa mente dual. Beleza. Estudando, né, essa questão, né, dessas energias ou do grande mal, existe esse reflexo, né, invertido para o mundo, vamos chamar esse mundo tenebroso, que são as hostes que não são celestes, mas são demoníacas, vamos falar desse termo. Tem lá as lideranças, tem o anjo caído, que é Lúcifer, e todo 1/3 do céu que caiu junto dele, se rebelou contra Deus. Então existem hierarquias. Isso do ponto de vista colocado pela igreja, pelos estudos, aquela coisa. Se é real ou não, aí entra em outra esfera. Então, assim, quando a gente fala de uma estrutura do mal, a gente está falando de uma coisa extremamente forte, poderosa, que seja. E quando você coloca essa questão, né, de uma pessoa que desencarna, que está perambulando, ela pode se aproximar de alguém, puxando lá para o espiritismo? Pode. Ela pode obsediar alguém, ela pode influenciar? Pode. Né? Mas eu não entendo isso como um caso de exorcismo. Né? Talvez uma desobsessão, uma coisa mais leve, no sentido dessa retirada dessa influência, vamos pensar assim. Entendeu? Quando a gente fala de exorcismo, por isso que eu falei da linguagem da cultura da Igreja Católica, a gente está falando de possessão demoníaca. É uma coisa extremamente diferente, extremamente nociva e mal. Né? Entendendo que a força, né, dessa estrutura ela é muito limitada desde que você tenha a sua fé fortalecida,
e suas práticas espirituais, não importa em qual religião, para você meio que se defender ou ter a casa marcada, né? Como a gente fez a analogia da questão bíblica lá do Egito. Bom,